Alô, alô, Ribeirão Preto, alô, alô, São Paulo, alô, Brasil, gente. Começando a última live do dia. Já preparando aqui para o que vai acontecer logo mais, às 20 horas. E Carla está entrando. Hoje eu tenho assim um convidado muito especial, já vou chamá-lo aqui. Quero apresentar para vocês. Vamos ver. Olha lá. Vamos chamar, tá aqui. Guardando, ele já tá aí. Vamos esperar ele entrar. É isso aí, galera. Meu amigo Renato, tá aí com a gente. Satisfação falar com você ao vivo, hein? De novo, Desse depois de jeito, tanto tempo. só desse jeito, hein, amigo, pra gente conversar, né? Mas você fugiu da gente, né? Você abandonou Goiás e fugiu aí para São Paulo. Fica longe para nós. Tá certo. Pessoal, gratidão por estarem todos aqui. E eu quero apresentar esse convidado especial que eu chamei para participar comigo. Ele de pronto aceitou o convite e é um motivo para mim de muita honra tê-lo aqui, até porque nós temos uma história muito bacana juntos aí. Renato Oliveira. Renato é criador de um aplicativo sensacional, que é o Contatória, né, Renato? Ele vai poder falar um pouquinho mais a respeito desse aplicativo, está aí na camiseta dele, ó. E que são historinhas para ninar mesmo. E eu convidei o Renato exatamente por considerar que esse momento é muito importante. Nós estamos passando, um momento desafiador, um momento que quebra paradigma, que não é o planejado. Nós entramos em 2020 com algumas intenções, algumas ações, alguns planejamentos, de repente tudo virou do avesso. E com certeza o Renato tem muito a agregar para nós nessa história. Falando um pouco só da minha história com o Renato, nós somos amigos de infância, né? Temos uma caminhada longa na história, fazemos parte assim de um ciclo familiar um pouco paralelo, mas conectado, ligado, próximo. Temos a mesma origem familiar, que é uma cidade do interior de Goiás, muito bacana, que é Orizona. E vivemos muitas histórias lá, né, Renato? Mas fala um pouco de você, traga um pouco da sua história aí para a gente compartilhar com a turma. Então, cara, a minha história até chegar no nascimento das minhas filhas é uma história normal, de um cara normal que se formou, casou e estava tudo certinho até o dia que eu descobri que eu ia ser pai, né? Aí a coisa mudou completamente. Foi quando eu de fato descobri a essência, assim, de verdade da minha vida, cara. E foi aí que essa parte mais interessante da minha história, né? Assim, a gente, claro, todas as histórias que você vive na sua vida toda, elas têm um efeito, elas têm um peso para o que você vai fazer, para o que você vai ser. Mas tem algumas coisas, como a própria paternidade, elas mudam de uma maneira diferente. Às vezes você não está nem se preparando ou pensando nisso, mas quando ela acontece, ela te transforma de uma maneira avassaladora e incrível. E é mais ou menos o que aconteceu comigo, Jorge, isso, porque por mais que eu sempre tivesse uma grande proximidade com crianças, uma grande afinidade com elas, de forma geral, desde que eu era, inclusive, criança, eu sempre tive afinidade com os menores. E aí, só que quando eu virei e me tornei pai, a coisa foi muito mais intensa. Foi uma descoberta maravilhosa, que eu agradeço diariamente por ela. Você é pai de duas princesas, né, Renato? Tem duas meninas, a Camila, que está com 6 anos, quase 7, e a Marília, que está com 4 anos. Legal. Sua esposa é odontóloga, né? Sim, a Cláudia é E, odontóloga, aqui em e ela, Goiânia. ela é odontopediatra, não? Não é. Ela faz a parte de prótese, a parte de estética, mas não trabalha diretamente com crianças, não exclusivamente, né? Mas acaba que atende também. Pessoal, o que a gente. A ideia aqui de trazer o Renato, além da minha história com ele de amizade, de muitos anos, como eu estava dizendo, hoje as pessoas. Hoje mesmo eu estava com um grupo mais cedo nas lives, e assim, o grande desafio que as pessoas têm trazido para mim, para nós, na Febracis,
é o fato do desafio de estar em casa com as pessoas, com esposa, com filhos. E tem gente que fala assim, eu não aguento mais ficar preso dentro de casa com esse pessoal, não tenho o que fazer e aquela coisa toda, né? E o Ô, Renato, com Jorge, essa experiência... Hã? minha mãe entrou aí, ó. Olha, Tia Daci! Beijo grande, prazer estar com você aqui, tia. Nossa história aí tem muita coisa boa. Saudade de você, tia. E, Renato, então, dentro daquilo que você tem trazido na sua história, depois que você se tornou pai, e aí veio a ideia do Contatória. Conta pra É, gente um pouquinho aí o que foi o Contatória, de como que surgiu. tá, o Contatória, ele nasceu de uma demanda pessoal. Eu queria que minha filha se acostumasse com histórias, com leitura, para que ela pudesse, no final, lá mais para frente na vida dela, ser uma leitora tão, assim, tão interessada na leitura quanto a gente é. Porque eu sei o quanto os livros fazem bem para a vida da gente. Então eu pensei, vou plantar uma semente. E aí o que que eu vou fazer? O pai de primeira viagem, conhecimento zero de muitas coisas. E uma delas eu não sabia que história contar. Então eu comprei livros aleatoriamente, só que com a criança de 2 anos e meio, mais ou menos assim, de idade, você liga a luz do quarto para ler o livro, porque senão você não consegue ler se estiver apagado, e ele vai grudar do seu lado aqui para ver o que está dentro do livro. Ele quer ver as imagens do livro. Eu falei, opa, é legal, ela está interessada, mas ela não vai dormir assim. Eu pensei no momento de dormir para ser um momento, sabe, daquela conexão, daquele momento que ficasse especial. Então, eu pensei, bom, assim não deu certo. Eu vou ter que contar as histórias que eu conheço, as tradicionais. As histórias que todos nós conhecemos, né? E aí, o que que acontece? Eu comecei a contar, e a forma como eu contava essas histórias era tão intensa que o Lobo Mal, por exemplo, eu gosto de falar isso. O Lobo Mal, ele era muito mal. Muito mal. E isso dava mais medo na criança do que sono. Eu falei, cara, não dá, tem que inventar alguma coisa. E eu sempre fui criativo, eu sempre fui de imitar os colegas, assim, de fazer vozes, essas coisas. E aí eu resolvi criar história de cachorrinho, de gatinho, inventava uma historinha e ela dormiu. Oi, amor. Tem alguém doido para aparecer aqui. Vem cá, liga. Pô, obrigado, viu? Elas adoram, cara. Eu fiz muita live até o final do ano passado e elas chegam loucas para aparecer. E aí, olha o Zuta aí, grande amigo. Esse cara é fotógrafo sensacional, um cara do coração maravilhoso. Entrou aí agora. Abraço, Zuta. Bem-vindo, bem-vindos, outro. Então, Jorge, eu comecei a criar histórias. E logo na sequência que eu comecei a criar histórias aleatórias assim, a gente soube da Marília que viria. Ou seja, tinha uma menininha que ia entrar nessa jogada. Então eu pensei, bom, vou aproveitar o momento das histórias para introduzir na cabeça da Camila que uma nova menininha vai estar por aqui. Uma personagem menininha. E, cara, nasceu, aí começou, eu comecei. Aí uma menininha que tem o pai, a mãe, o irmão, para ter relacionamento de irmãos, que tem avô, que tem avó, e que tem um cachorro e um gato. Comecei por aí. E ela foi se interessando por aquilo. E aí ela pediu para colocar uma girafa. Vamos colocar uma girafa. E aí vamos uma tartaruga que apareceu um dia numa história. Então eu fechei um grupo de personagens, cada um com sua voz, com seu jeito, com sua particularidade. E comecei a contar as histórias todo dia daquela turminha, a turminha da Malu para ela. E aí, um dia eu resolvi gravar isso, porque eu estava cansado, cara. Vamos ser sinceros, tem dia que você está podre, tem dia que você está morto. E a criança, ela não entende isso para você. Ela fala todo dia, contatória, papai, contatória. E você tem que contar a história. Tenha história, tenha gás ou não. E aí eu resolvi gravar isso. E um dia que ela estava pedindo e eu estava mais cansado, eu falei, filha, hoje vamos fazer um teste? Vamos deixar o telefone contar para a gente uma história? E ela topou. E aí eu liguei a historinha no celular e nós dois dormimos. Eu falei, cara, eu tenho alguma coisa aqui que eu posso ajudar outros pais. Cara, entraram 2 pais aí, Jorge, sensacionais. O Marcão, o Papai no Controle, e o pai presente oficial, o Esdras. Show. Esses caras criaram um projeto chamado Clube do Papai.
nasceu lá em Brasília. É um projeto maravilhoso. Me convidaram para ser parceiro, eu não pensei meia vez, topei na hora. Porque é um Muito projeto bom. muito bacana de união. A gente tem uns grupos aí de pais que a gente fala sobre paternidade, de pais que tentam influenciar para o bem da paternidade aí. E é muito legal, cara, ter essa galera assim. Inclusive, hoje é um dos grandes frutos que eu tenho, que eu colhi do Contatória, são essas amizades, poder falar sobre paternidade em palestra, poder falar isso com quem quer que seja, assim, de forma mais, vamos dizer, com uma certa autoridade maior já, porque eu vivo isso de uma forma muito bacana, muito intensa. Mas Legal. só então, em relação ao contatório, quando eu vi que nós dois dormimos, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que compartilhar isso. E na época isso custa dinheiro, lógico, para fazer um aplicativo. Tava na moda, né? Tá na moda aplicativo sempre. Vamos fazer um aplicativo. Aí os colegas do trabalho toparam comigo, vamos fazer junto. E a gente começou aquele processo de desenhar, e eu falava, não, tem que ser, a menininha tem que ser assim, e o menininho tem que ser daquele jeito. Eu tinha eles na minha cabeça, então ficava fácil para eu direcionar um desenhista. E a gente criou os personagens, a gente criou as histórias. Aí nisso eu já tinha várias histórias, porque cada vez que eu ia contar uma história nova, eu gravava. Inclusive histórias da infância, Jorge. Uma das histórias, a Malu quer comer uma laranja. São coisas simples. Eu não preciso para contar para a criança, eu não preciso de elaborar nada muito complexo. São coisas simples. Aí ela quer uma laranja, a avó fala: não tem laranja, minha filha. Aí tem maçã. Aí ela fala assim: ah, mas aí eu queria uma laranja. E criança insiste, é normal. Aí ela fala: vamos lá ver se a vizinha tem laranja no pé dela. Aí ela fala: mas eu não quero laranja do pé da vizinha, vai que tem chulé. Aí por aí vai, cara, uma história tão pequena, eles vão lá colher laranja. E é uma história que 12 minutos de história, cara. Só uma situaçãozinha. E aí o teste aqui em casa, aí eu mando para alguns colegas, e os colegas retornam e falam, cara, foi muito bom, meu filho dormiu, meu filho está repetindo padrões do que você falou, ele está repetindo expressões que você falou, o Marcão aí está falando, todo dia na casa dele, porque a criança quando gosta de uma coisa bacana, ela ajuda os pais. Show. E esse é o propósito lá do começo, nunca foi ganhar grana, tudo, sabe? É claro que você pensa um dia em recuperar o que você investiu. Tanto é que os meus colegas, eu acho que eles tinham uma visão um pouco menos de entrega nesse sentido, como eu tinha, que eles acabaram saindo depois, cada um falou, não, eu não vou mais, porque eu não consigo me dedicar da maneira que você se dedica. E aí o Contatória virou eu mesmo, sabe? Que voltou pro meu mundo, assim. Então, como se o Contatória tivesse tomado de fato uma cara, que não precisava ser tão feia assim, mas é o que a gente tinha disponível no momento. Gente, eu ouvindo o Renato aí trazendo essa realidade para nós, é show de bola. Tem uma audiência bacana dele aqui participando e isso me traz, assim, inclusive alguns insights bacanas, porque eu me lembrei bem quando eu tinha que trazer alguns convidados para essas lives que nós estamos realizando, são muitos durante o dia, tem sido desafiador durante essa semana. E o que que acontece? Eu faço, né, para quem é da audiência do Renato aí e não me conhece, eu sou Jorge e sou hoje Master Coach da Febracis, sou Master Trainer Febracis, ligado aqui à unidade de Ribeirão Preto. Então, nosso foco aqui é treinamentos, palestras, inteligência emocional. Hoje, a Febracis é a maior instituição de coaching do planeta, né? Faz e comanda hoje o maior seminário de inteligência emocional do mundo, que é o Método CIS. E a Febracis hoje está com um projeto muito bacana, que é o CIS Educar. O CIS Educar é um projeto que nasceu dentro da Febracis exatamente para levar a inteligência emocional dentro das escolas e entendendo que a necessidade desse link, né, dessa relação, de começar a estabelecer uma construção positiva de pai, filho e a escola, certo? E aí nós temos um material, inclusive, que é o Jeito de Viver Família, que tem esse lado também de contar histórias,
como também alguns brinquedos lúdicos. E eu estou até aqui viajando na possibilidade de a gente interagir com essa turma aí que você colocou, o Papai no Controle, né, o Contatória, e fazer aí Mamãe no criar controle tá aí vigiando, ó, tá vendo? A Jamile já tá aí, mamãe no controle, que é a esposa do uma Marcão, e mamãe no tá controle, doido falando que as histórias aí, eu acho que tá ajudando, alguma coisa lá, viu? com Mas, Jorge, certeza. esse negócio de contar história, cara, de brincadeiras lúdicas, desculpa te interromper, mas é que isso é fantástico. Isso é uma maneira tão maravilhosa de você se conectar com os filhos, e a palavra-chave de tudo é conexão, na minha visão. Se você Com consegue se certeza. conectar com os seus filhos, através de uma história, eu posso passar valores, passar informações, passar sentimentos, passar reações, passar um monte de coisa, o que eu quiser para a criança. E da mesma forma, quando eu incentivo que ela me conte histórias, eu consigo pegar o feedback de o que está acontecendo com ela. De repente, um personagem que ela criou, que ela inventou, está fazendo algum comportamento estranho, eu posso imaginar que ela pode estar com um sentimento ali que eu não consegui perceber na brincadeira, no dia a dia dela. E o brincar, da mesma forma, tudo que é lúdico, a música, as coisas assim, gruda, beleza. A história ela tem um papel sensacional nessa questão com as crianças. E por isso que eu me aprofundei nisso e passei a dar mais ênfase, Jorge, porque eu percebi o quanto essa ferramenta ela poderia ser útil. E aí, inclusive, eu conheço superficialmente a questão do CIS Educar, porque a Cláudia, minha esposa, fez o método CIS. Inclusive, eu acompanhei até Brasília no ano passado, quando ela fez, eu até fui na casa do Marcão e da Jamile, eu os conheci pessoalmente, eu fiz um monte de papai lá, acordar de madrugada para ir caminhar comigo, lá perto do parque, eu fiquei na casa da minha irmã, e eu levei todo mundo para caminhar, bicho, botei todo mundo para ralar. Não Ó, tem frescura, não, acordar cedo mesmo. legal. E é isso, Renato, porque a base toda da Febracis é o quê? Entender que nós trabalhamos a mudança de comportamento humano, do adulto, na percepção de que todas as crenças, todos os vícios emocionais que nós adquirimos vêm do 0 aos 12 anos. É nessa relação do processo educacional, do contato com pai e com mãe, que a gente forma. Inclusive, essa semana o Paulo está numa maratona de inteligência emocional alta performance. Ele trabalhou um dia especificamente que é a teoria geral de memórias, né? Que todo comportamento nosso ela é reflexo de uma memória emocional que nos foi dada na infância. Então, dali se estabelecem os vícios e as crenças, e aí quando você entra com esse trabalho da contatória, e aí essa turma aí que você está apresentando para a gente, é sensacional, porque exatamente o que você está construindo é o quê? São memórias afetivas, são boas memórias, que na comunicação correta, porque uma coisa é eu tentar impor para uma criança valores, né, ou sentimentos, que ela pode interpretar de uma forma ou de outra, né? Porque Sim. dependendo da maneira como eu coloco, ela interpreta no mundo dela de uma forma ou de outra, ou colocar isso de uma maneira lúdica, que ela possa entender, que ela possa absorver, e isso cria nela uma memória afetiva sem igual, né? E o que é legal que você está fazendo também, você não está, a contatória, ela não traz, e eu não estou aqui desprezando isso de forma alguma, mas ela não coloca para a criança como o companheiro dela, o Maurício de Souza, ou o Walt Disney, ou o Monteiro Lobato. Né? O contatório, o poder que o contatório tem, que eu acho isso fascinante, é que o principal criador das histórias dela é o papai e a mamãe. Né? São eles que estão trazendo para ela alguma coisa. É dentro do mundo dela. Você começou a criar a partir do mundo das suas filhas mesmo, e essa Sim. memória que tá internalizada nela, está enraizada, que está fixada nela, isso lá na frente vai reverberar nos comportamentos, nas relações delas com os filhos dela, e vai Já fixar isso. tem, já Hã? tem, eu já vejo isso. Eu comecei a ver no começo, assim, eu já via muitos padrões que, a, que as meninas começaram a reproduzir com base nas histórias. A gente vê comportamentos das meninas com base, por exemplo, outro dia a Camila estava brincando com um monte de cadeirinha lá, um quadro na frente, né? Normalmente você vai pensar o quê? Brincando de escola. Escola é. Estou brincando de escolinha, filha? Não, papai, é uma palestra. Que bom. Então, porque o papai está fazendo palestra. Então é uma coisa assim que começa. Elas têm um baita de um orgulho, cara. Assim, elas transparecem esse orgulho.
E assim, são pouquinhas, são várias, na verdade, são várias situações em que você pode fazer essa conexão com o seu filho, e uma delas é extremamente simples. Por exemplo, olha aqui, o Marcão está falando aí, ó. Estamos assistindo sua live da nossa casinha. Ele fez uma casa na árvore, uma casa dos sonhos na árvore, lá na casa dele. E tem de tudo. A gente olha lá, dá vontade de ficar na casinha dele. Então, assim, essa memória que ele criou com os filhos dele, com a Tarsila e com o Ravi, ela vai ficar para sempre. Eles sempre vão lembrar do papai se esforçando, se dedicando para fazer uma casinha na árvore para eles. E, claro, curtindo a casinha. Eles vão para a casinha dormir, eles acampam na casinha. Isso tudo geram essas memórias. Às vezes, por exemplo, quando eu não tenho esse tipo de situação, e quando eu estou falando de qualquer pai e de qualquer mãe, de qualquer pessoa que quer gerar um vínculo com a criança. Eu não tenho uma casa, não tá, mas espera aí, o cara fez uma casa na árvore. Eu moro num apartamento desse tamanhozinho. Não tem como fazer casa na árvore. Meu amigo, não é o que faz, é como você faz. Então, o que eu fiz? Eu contei história. Lá no aplicativo do Contatória, eu tem 14 histórias, Jorge, que você tem duas opções. Uma, você pode clicar no play e deixa que eu conto a história. Outra, se você também não tem, né, muita habilidade com isso, mas você pode desenvolver isso. Outra é você ir lá e clicar no cantinho, pegar a minha história todinha, está lá em texto, e você lê. Eu estou te dando 14 livrinhos de história lá para você ler para o seu filho. Leia com a voz que você quiser, leia com a intensidade que você quiser, mas faça aquele momento seu com seu filho. Aí você está criando a memória afetiva boa, que vai ficar Exatamente. muito tempo. E o padrão vai ser reproduzido já no começo. A gente até pensa assim, não, só daqui tantos anos que a minha filha vai ter alguma coisa assim. Cara, não, não é. Elas reproduzem exatamente o que eu e a Cláudia fazemos aqui em casa. É. E o resultado disso, né, Renato, não tem preço, né? É igual você falou, você criou tudo isso, desenvolveu tudo isso a partir da sua realidade com as suas filhas, e aí você abraçou isso como um propósito, como uma missão. O Sim. resultado disso, as consequências disso, você vai colher, mas não é o foco, certo? E isso é que é o mais bacana. Eu costumo dizer que a gente, inclusive na Febracis, a gente trabalha muito, tem um vídeo, inclusive, do Paulo Vieira, que ele fala isso. O que a gente tem construído com os nossos filhos? É momento ou é existência? Porque esse tipo de coisa, de você construir algo com ele, um acampamento dentro de casa, fazer com ele, trazer para ele uma história e tudo mais, é você construir existência. Porque isso não tem preço. Porque o momento é legal, é show, mas o momento passa. Aquele momento passa. Mas a existência, ela fica. Lá na frente, quando ela buscar memórias afetivas que se estabelecem, o que vai acontecer ali? Ela vai lembrar exatamente disso. É dessas existências que ficaram marcadas. Outra coisa que o Contatória fala muito comigo também é o seguinte, eu sempre bato na tecla disso. O nosso mundo de adulto, pai, é gigante para eles. Tudo em nós é muito grande para eles. Tanto que a gente, né, esse dia eu estava até comentando com a minha esposa aqui, a gente gostava de ir lá em Arizona, lá no clube, né? Ou na BB, ou lá como é que é lá no, em Arizona, outro clube que a gente ia lá muito, o Country lá. E para nós, aquelas piscinas que tinham ali naquela época deviam ser eram gigantescas, né? Era desafiador. Se a gente chegar lá hoje, é um tanque de água, né? Para nós não é nada. Por quê? Porque para o mundo da criança tudo é gigantesco. Quando você se propõe a contar a história, a criar a história e contar para ela do jeito dela, o que você está fazendo? Você está descendo para o mundo dela, né? Você está de joelhos para o mundo dela. E aí você está trazendo para a realidade dela, para o tamanho dela, para a fantasia dela, a realidade dela, com contar história. E aí ela Sim. entende mais fácil, ela sente que você está mais perto dela, né? Papai está aqui no meu mundo, ele desceu até o meu mundo, até o meu nível, para que eu pudesse entender as coisas. E isso não tem preço. Jorge, eu sou um cara de tecnologia, eu sou formado em ciência da Sim. computação, trabalho com tecnologia, eu tenho um aplicativo que é de tecnologia, obviamente, e cara, a gente faz de tudo aqui em casa para não usar a tecnologia com as meninas. Eu entendo como se fosse como sendo uma terceirização, sabe? Como se fosse uma delegação. Eu estou delegando para este aparelho e o que tiver por trás dele que faça uma conexão com meus filhos, que os deixem
A Camilinha tá trazendo um negócio aqui para mim que a gente inventou. Olha aqui, a minha princesa chegou, ó. Ô, linda! Beijo, tio. Pega nos outros, por favor. A Marília também quer, Jorge. Aqui não é assim, não. Tem mais aqui, a Marília. Oi, Pode vir. Marília! Dá tchau pro tio, linda. Beijo. Deixa o pai continuar aqui. Aí a gente tava aqui fazendo, como eu estava falando de tecnologia. Então a gente busca criar coisas, criar situações, criar oportunidades para elas, para fazerem sem a tecnologia. Por exemplo, a gente viu uns dados, e aí falou, pô, a gente podia fazer uns dados aqui que fossem, pode colocar aqui, filha, por favor, que fossem para a gente poder contar a história. Obrigado, meu bem, pode ir, tá? Obrigadinho. Aí, a gente começou a pegar modelos e tudo, e, cara, nós criamos um dado de 12 lados, porque... depois o papai vai ver essa trança, hein? Faz em mim também, viu? Vai fazer uma trança em mim. Aí, a gente viu como tinha... são 10 personagens, a gente pegou um dado de 12 lados. E você está vendo aqui, essa letra aqui não é minha, é da Camila. Ela está aprendendo a escrever. Olha como é que ela escreveu TV. Por TV, quê? água. Eu fiz com que ela participasse do processo criativo de um jogo. Isso para ela assim, é o mesmo que eu estou fazendo como se eu estivesse numa escola de programação programando um jogo online. Você entende que a gente consegue fazer um negócio desse tão simples? E olha aqui, a gente fez um monte de coisa com os personagens e com um monte de emoções, sentimentos, situações. Aí aqui, ó, essa aqui foi a única que eu coloquei com o meu nome, com a minha letra. Aí a gente colocou os personagens. Aí tá, e aí, para que serve isso? Serve que eu jogo o dado aqui, saiu aqui o Tetel, que é o irmão da Malu, eu jogo de novo. Saiu festa, eu jogo de novo, saiu sono. Eu tenho 3 elementos para contar uma história. Que show! Eu estava Uau! passeando com seus pais, eles estavam chegando a uma festa. Mas Tetel estava com sono. Ele não estava aproveitando a festa daquele jeito. Sabe, você começa a contar uma história com um elemento que está aqui. Ah, acabou a minha criatividade, joga de novo. Entendeu? Ah, apareceu o medo. Ah, mas Tetel ficou com medo de dormir na festa e os pais desaparecerem, ele não vê mais os pais. Então ele disse, papai, acho que eu não vou dormir não. Eu estou com sono, mas eu vou fazer um esforço. Papai disse, claro, meu filho, pode dormir tranquilamente, não vai acontecer nada. E você pode colocar uma série de coisas aqui, cara. E eu criar, posso ficar contando história o dia inteiro. O dia inteiro. Show Claro de que deu uma melhorada depois, né? Depois eu coloquei, eu fiz aqui, eu consegui a impressora, finalmente, minha impressora, que estava em quarentena. Aí eu botei os personagens aqui, com os dadinhos aqui, ó, tá vendo? A minha farofa, a minha girafa, a Malu, minha personagem principal. Então, cara, com isso aqui eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso contar infinitas histórias. Porque eu posso colocar sentimentos, eu posso fazer vários dados. Não precisa ser só um, não precisa ser só 2. Tudo que eu fui lembrando, eu fui colocando aqui. Patinete. Ah, minha filha, pai, põe um patinete. Vamos pôr um patinete. Ah, papai, uma receita. Vamos colocar uma receita. E a gente cria história, cara. Fantástico. E elas criam. Outro dia eu cheguei aqui agora, nesse dia de quarentena, a Camila e a Marília jogando os dados entre as duas, só as duas, uma contando história para outra. Ah, tem um pedido aqui, ó. Tem um pedido, o Marcão tá pedindo. E aí, Darcilo, beleza? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem aí? Como é que tá essa casinha na árvore aí? Manda um abraço pro Rabi também. Tchau, tchau. Pois é, ela descobriu do Gato Zé. Eu fiz até um bonequinho para ela lá do Gato Zé já. Então, Jorge, você viu como é simples? Se eu quiser fazer uma coisa simples para estar perto do meu filho, da minha filha, do meu filho, de quem quer que seja, eu consigo, com ferramentas simples. Não precisa de nada trabalhoso. Então, quando a gente fala em quarentena, perto dos filhos, tem gente que está ou fazendo uma conexão, uma oportunidade para fazer a conexão, ou surtando. É isso aí. Surtando no sentido que fala, cara, eu não aguento. Por que eu não aguento? Porque eu nunca me conectei com os meus filhos. Aqui em casa tem hora do sim, tem hora do não, tem hora do pode, tem hora que não pode. Isso. E elas entendem. De uma forma lúdica. A gente já falou isso. Paula é com L, Paulo. É com...
Ela está aprendendo a escrever, toda hora ela me pergunta uma palavra. Eu sou um dicionário agora. De uma forma lúdica, exatamente nessa pegada, nesse momento de quarentena que a gente está em um home office, você consegue transmitir para os filhos o que está acontecendo, qual é o significado disso tudo, fazer eles entenderem que isso não é férias, né? É. E aproveitar a conexão. O que eu acho mais interessante, Renato, e aí, falando mais uma vez dos nossos vícios emocionais, nossos sentimentos, as nossas crenças, é que eu acho muito contraditório quando a gente vai, antes desse momento, né, ou fora desse contexto que a gente está vivendo hoje. A gente sempre falava para os pais sobre relacionamento, sobre conexão, e qual que era a justificativa? Ah, eu não tenho tempo, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que correr, não tenho tempo para dedicar, então tal. Agora que tem tempo, qual que é a história? Qual que é a justificativa? Ah, tá Eu tudo sei. bem. Agora eu tenho que ficar acompanhando aquelas milhares de vídeos e programas sobre o coronavírus. Exatamente. Ou seja, em outras palavras, amigo, o problema não é os seus filhos, não são as suas justificativas. E são historinhas que você conta para justificar a sua falta de conexão com eles. É Para basicamente isso. você tá tudo bem, né? Para você Hã? tá tudo bem. Se você fantasiou isso, criou essa historinha, então para você tá tudo bem. Tá. Continua valendo essa hipótese ainda. O Jorge, Isso. fazer um parênteses, também entrou aqui agora a tia Jeane, que é da Escola das Meninas, uma escola que eu adoro, sou apaixonado na escola. E também o Fernando opa, travou aqui, Pai de Verdade, que também também tem um grande projeto de paternidade lá em Recife também. Cara, a gente tem um grupo aí de gente do Brasil inteiro, só fera, viu? Show. Obrigado, Giane, por privilegiar a gente aí nesse momento, viu? Mas, Renato, é isso, amigo. Eu acho que eu considero que esse é um momento ímpar. Essa ferramenta sua, ela vem para colaborar muito, né? Ela não é por acaso. Tudo faz parte de uma decisão, né? Do que as pessoas que eu me conecto representam para a minha vida. Ter certeza da responsabilidade que nós temos. Hã? Não são várias decisões, você acabou de dizer, uma decisão. Uma decisão. Uma Uma. decisão. Porque eu posso dar essas ferramentas para você, por exemplo, lá no meu site eu coloquei um link lá no meu perfil tem um link lá, para você baixar esses dados aqui e fazer na sua casa. Ah, gostei da ideia, eu quero fazer. Só que aí o cara pode chegar lá e falar assim, então ele me mostrou um dado com um papel mais duro, e eu não tenho esse papel lá em casa, então eu não vou imprimir, não vou fazer isso não. Ó, esse aqui tá todo amassado, ó, e funciona do mesmo jeito, papel molinho, ó. Entendeu? Assim, o que você disse, dá para fazer, dá para ter uma série de desculpas, de histórias que me convençam de que eu não quero me conectar com ninguém, eu prefiro então inventar essa história, entrar nela, me apoiar nela, e não fazer, ficar o resto da vida sem fazer, porque eu não tenho papel. O primeiro que a gente fez aqui, a gente recortou, tá? A gente desenhou e recortou. Exatamente. E, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Algo que, assim, fala muito ao meu coração é que tudo é uma questão de decisão e a gente tem, eu tenho esse costume, né? Eu falo por mim com relação a tudo. A tendência nossa do ser humano é fugir da dor, se entregar ao prazer, no sentido de que aquilo que for mais fácil, aquilo que estiver na minha zona de conforto, eu me entrego. É como você colocou, hoje existe assim 1000 possibilidades tecnológicas para que eu abra mão do meu papel e terceirize isso. Agora, com que preço na vida do seu filho, na vida das pessoas que você mais ama? Outro detalhe, Renato. A decisão ela é tão pessoal e ela parte tanto de mim, de fazer pelo outro, que muitas das vezes a gente justifica na nossa própria história de vida, nos nossos abandonos, nas nossas rejeições e tudo mais. Eu conheço a sua história, por exemplo, certo? Você perdeu seu pai muito jovem, né? A gente era amigo ainda de infância quando você perdeu seu pai. Sua mãe sempre foi uma mulher muito presente. Eu tenho muita admiração por ela. Ela assumiu o papel que ela assumiu naquele momento. E aí, muitas das vezes, quantas vezes eu já vi pessoas falar assim, eu não sou um bom pai porque eu não tive pai. Eu não tive um pai presente na minha vida e tudo mais. Mas quais as lembranças que você tem? Você quer se apegar no aprendizado que a história e que a vida te oportunizou? Né? E você falar, não, ok, a vida não me proporcionou isso, eu não sei porquê e tudo, mas eu vou ficar agora alimentando esse sofrimento, né? E vou fugir do meu papel, que eu posso ser diferente, ou eu, inclusive, fazendo honra a quem um dia quis o melhor para mim,
hoje eu vou ser o melhor para a vida dos meus filhos. Jorge, Sabe? a gente tem uns grupos de conversa, de pais. Aqui em Goiânia, o pessoal. Inclusive o Rodrigo entrou aqui agora. Hoje ele está com o perfil Homem e Depressão. Depois que ele passou por isso, ele começou a trabalhar esse assunto de forma a querer ajudar as pessoas. Mas antes ele era o papai ficou careca. Ele é um dos caras que fez com que acontecesse aqui em Goiânia a conversa de pais, que é um grupo que se forma a cada mês, assim, e para conversar sobre paternidade. São homens que se reúnem num evento para homens e sem pouca vergonha, vamos dizer assim. Mas simplesmente, cara, a gente vai falar sobre a nossa paternidade. Ali o cara se sente confiante e à vontade para falar da paternidade dele, de chorar, de falar, de se expressar de várias outras maneiras. E isso deu uma afastada, deu uma parada. Esse ano a gente retomou. E assim, eu vejo que o André faz isso lá em Brasília, tem várias pessoas que fazem isso, os meninos fazem na Recife. Inclusive de Brasília entrou também o John, o Família Bigode, que tem gêmeas lindas, ou menininha bonitinha, essas menininhas. E aí a gente faz esse tipo de encontro para dar essa liberdade para o cara falar de paternidade, porque quando ele chega no trabalho dele, o cara quer falar do futebol, do fim de semana, quer falar da política, quer falar um bando de besteira, mas ele não vai falar sobre paternidade. É brega, é piegas no seu tempo, né? Chega a Piegas. ser machista, né? Não, é um absurdo. Você tem que ser machista no meio da roda. É. Agora, quando você chega e quebra esse negócio, fala, cara, vamos falar o que você quiser, vamos falar de pai. A gente chega, na última roda agora, o cara falou assim, cara, eu não senti esse negócio que vocês sentiram. Vocês estão contando que quando ficaram sabendo que ia ser pai, vocês transformaram a vida e não sei o quê. Cara, eu não senti isso não, velho. A gente, cara, beleza, tá tudo bem. Tá tudo Mas certo. aí, quando minha filha começou a crescer, ela começou, o dia que ela sorriu para mim, e eu, cara, já me deu um negócio aqui. É porque é um cara que precisava da interação, e bebê não interage. O É. bebezinho, ele faz só o número 2, número 1, e que mama, é só, e chora. Não tem interação. Agora, quando começa a ter interação, muda, e o cara se joga. É, Quem tá aí, pai, vem cá. É o Otávio, também lá da Bahia. Rapaz, você tá vendo que tem gente, pai massa no Brasil inteiro aí. é isso aí, pai, vem cá, show de bola, baiano. Eu me aproximei do Otávio só por causa desse nome, porque a Camila o dia inteiro assim, pai, vem cá. Aí quando a gente se encontrou no seminário da revista Pais e Filhos, a gente é parceiro lá da revista, quando a gente se encontrou no seminário, eu falei, Otávio, vem cá, eu tenho que ser seu amigo, velho. Eu tenho que conversar com você, porque eu escuto seu perfil o dia inteiro lá em casa. Mas é um cara sensacional, maravilhoso, assim, Show independente de desse bola. perfil aí. Todos eles, cara, são grandes amigos que eu fiz como eu te disse no começo, essas amizades que eu fiz aqui são grande parte do pagamento que eu tive por esse meu ímpeto de querer fazer alguma coisa, que foi o contatório. Então, é um pagamento em moeda que não se espera lá no começo. Você espera que as pessoas baixem seu aplicativo. Por exemplo, teve uma vez que fizeram uma reportagem aqui, o pessoal aqui de Goiânia já fala, as televisões falam assim, não vou chamar o Renato para falar de paternidade, não, porque parece que só tem ele. Fizeram uma reportagem com a gente, essa reportagem veiculou no Nacional, e naquele dia eu tive tanto download do contatório, tanto feedback, e que a gente eu fui parar no top 10 do Google, lá do Google Play. Então, assim, cara, extremamente gratificante, porque os caras, você percebe, existem vários pais e mães aí no Brasil precisando de ajuda, precisando de ferramenta, e de repente vem um cara falando que lá em Goiânia o cara fez um aplicativo para contar a história. Opa, eu quero, deixa eu baixar aqui porque, entendeu? Porque você percebe a carência que essas pessoas têm. Quando você faz uma roda de conversa dessa, voltando até esse assunto que você tinha, que eu fui nas rodas por conta disso, o que se escuta numa roda de conversa, essa expressão, eu quero ser o pai que eu não tive. Eu quero ser um pai diferente do meu pai, daquele cara que era meu pai. Você escuta demais isso. E isso eu acho fantástico, o cara ter a possibilidade de virar a chave, de não repetir os mesmos padrões e de não querer também ser aquele cara que vai comprar um cigarro e não volta nunca mais.
Mas é um negócio que você vê que está engasgado nos caras. É, E aí, a diferença é exatamente essa questão do cara ou alimentar o rancor, a mágoa, a decepção, enfim, ou realmente fazer diferente. E, inclusive, agradecer, né? Agradecer essa situação, certo? Tem uma história bacana que o Paulo conta, que um cliente dele estava contando a respeito dessa questão de padrão, repetição de padrão e tudo mais. E aí o cara chegou para ele e falou assim, Paulo, o que você está contando aí, cara, não bate comigo não. Porque meu pai era alcoólatra, eu não bebo. Meu pai batia na minha mãe, eu trato a minha esposa assim, assim, assado. Meu pai era um péssimo pai ausente, eu dou amor e carinho para meus filhos. Pô, virou para ele e falou assim, amigo, então agradeça pelo pai que você teve, entendeu? Agradeça, porque foi exatamente esse pai que te permitiu ter, talvez se seu pai tivesse sido diferente com você, não tivesse despertado em você toda essa necessidade de você ser diferente. É simples assim. E aí a contatória e toda essa turma legal que você me apresentou aqui hoje me dão uma certeza de que tem gente querendo ajudar a gente, né? E que basta a gente, como o livro da Benebral que eu indico meus coaches, a coragem de ser imperfeito. Abra a sua vulnerabilidade. Peça ajuda, fala, olha, tá complicado, eu não sei qual caminho fazer, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu vou ser, eu sei que eu tenho condições de ser, eu sei que preciso ser, mas me ajuda. E tem ferramenta. Então, desculpa, é só desculpa mesmo. Historinha é só historinha mesmo. Isso, porque se quiser, tem condições, tem uma turma legal para ajudar. E é isso, amigo. Vamos em frente, porque nós temos uma missão. Você tem dois tipos de historinha. Tem a historinha que você faz para se convencer de uma coisa e a historinha que você conta para a criança dormir. Tá fácil escolher, não tá? É isso mesmo, amigo. Gente, olha, eu tive com o Renato aqui. Ele criou esse aplicativo fantástico, a Contatória. Quem quiser, né, e que não conhece aqui a história, eu vou divulgar aqui nas minhas redes sociais também a respeito disso. Vou, inclusive, divulgar aqui na Febracis. Tá lá no IG do Contatória, né? Tá lá no link. Eu estava dando uma caminhada no Linktree. Tem lá o aplicativo, tem lá o site do Contatória, tem lá muita ferramenta para baixar, tem inclusive o WhatsApp para falar direto com o Renato. E nós estamos nessa questão e vamos divulgar esse trabalho de vocês aí. Gratidão por todos que estiveram aqui hoje, né? Essa live vai ficar gravada. Eu vou depois levar para a própria página da Febracis, vou divulgar isso aqui, porque esse é um trabalho que realmente merece ser divulgado, assim como o trabalho dessa galera que o Renato apresentou hoje, que é o Pai Vem Cá, que é o Papai no Controle, né? Mamãe no Controle, por aí vai. Gente, fantástico. O Clube do Papai, Sim, Pai Presente, Pai de Verdade. Show. Tem uma galera, cara, a gente parece que a gente consegue unir nossas forças nesse sentido de mostrar que na hora que a criança precisa de ajuda, ela pode gritar o pai também. Ela pode gritar o pai, gritar a sua mãe. Eu estou muito satisfeito, Jorge, por falar com você novamente. Tava com saudade de bater esse papo com você. Eu lembro quando em Arizona, a gente ficava, às vezes, ia para alguma festa, alguma coisa, voltava e ficava conversando tanto. Você dormia lá em casa, a gente ficava conversando tanto que, cara, era mais animado lá a gente batendo papo do que às vezes na rua. Então, legal. Assim, cara, muito feliz em ter sido convidado por você para conversar aqui. Estou à disposição. Se quiser conversar mais vezes, estamos juntos, pode me chamar. Quem quiser conhecer a gente pode até brincar aqui, uma oferta especial para você, só você que baixar hoje o aplicativo do Contatória, não vai pagar nada, é de graça para você, mas é só hoje, hein? Amanhã, depois também, todo dia. Jane, gratidão, viu, por participar com a gente aqui. Eu amo educação, sou educador também, e essa, para mim, é uma das mais sublimes missões que o ser humano pode assumir na vida, que é de educar. Inclusive, a sua missão é fantástica, que é ainda colaborar na educação do filho do outro, né? É isso aí, viu? Renato, gratidão, amigo. Brigadão por esse momento. Como você falou, realmente eu tenho saudade daquele momento. E é isso, inclusive, a nossa história comprova aquilo que a gente falou hoje, né? Construção de memórias afetivas
e que permanece. É isso que a gente leva no coração e que nos engrandece. Obrigado, cara. Fica com Deus e que a Amém. gente possa continuar semeando coisas boas aí. Com certeza. Abraço, amigo. Fique com Deus. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau.